a 6 meses, os gatos trocam toda a dentição, passando de 26 dentes a 30 dentes. Por isso, é muito importante você cuidar da saúde bucal do seu animalzinho. Eu estou aqui com o Dr. Jonathan Ferreira, que vai nos esclarecer sobre a saúde bucal dos nossos melhores amigos gatos. Tudo bem, doutor? Tudo bom, Simone? Explica aqui pra gente, porque nós estamos sabendo que 80% dos gatos sofrem de alguma doença bucal. Exatamente. Quais são essas doenças? As principais doenças que acometem a boca dos nossos gatinhos é a doença periodontal, o complexo gengivite estomatite e a lesão reabsortiva. E o que seria uma doença periodontal nos nossos gatos? A doença periodontal é a doença que acomete a gengiva e os tecidos de sustentação do dente. É o que faz o dentinho ficar preso lá na boca. O tártaro. Então a doença periodontal seria o tártaro. O tártaro é uma consequência do acúmulo de placa bacteriana, que é o causador da doença periodontal. E o que a gente faz para não ter essa placa? A placa bacteriana, a única forma eficiente de remoção dela é a escovação dentária. Doutora, eu tenho certeza que o pessoal já está chocado de saber que tem que escovar os dentes dos gatinhos. Agora explica para eles ficarem mais calminhos, como que ele pode remover esse tártaro se eles não tiverem o tempo de ficar escovando os dentes diariamente do seu melhor amigo gato. Formou o tártaro, você não consegue mais remover ele com a escovação. Somente uma limpeza profissional que é feita com o veterinário, com o animal sob anestesia. A gente remove todo o tártaro, a placa bacteriana, para fazer esse dente voltar ao normal, antes de acontecer a perda óssea e aí o animal começar com os sinais da doença periodontal. O Romeu, meu cachorro, meu Yorkshire, ele tem que fazer anualmente essa limpeza. Os gatos, que eles são acometidos de tártaro, com um grande volume de tártaro, o senhor considera que ele precisa fazer anualmente ou a cada 2 anos? Qual a frequência? Isso é muito individual, varia de indivíduo para indivíduo, mas em geral, no mínimo, uma vez por ano precisa fazer essa limpeza antes de começar a ter problemas mais sérios na boquinha. Senão eles perdem os dentes. Senão vai ficar sem dentinho. Doutor Jonathan, explica aqui pra gente uma outra doença que também é muito acometida nos gatos, que é a lesão reabsortiva. É isso mesmo? Exatamente. A lesão reabsortiva é uma doença bastante comum também nos gatos. Ela causa uma destruição do dente do gato por células do próprio organismo. A causa dessa doença ainda não está bem definida, tá? Mas o que a gente sabe é que ela causa muita dor, muito desconforto. O animal às vezes tem até alterações de comportamento, ele não consegue aprender a ração ou engolir a água por causa da diferença de temperatura. Isso, é uma dor semelhante a um choque. Então às vezes ele sai correndo do potinho até porque ele acha que a água tem uma dor muito grande. Então para o pessoal entender, então aqui está o dentinho do gato e o próprio organismo através de células ali próximo da gengiva vai comendo o próprio dente. Tá? Qual que é o tratamento para essa doença? Então, o tratamento, existem algumas condutas que podem ser tomadas, mas a mais eficiente acaba sendo a extração dentária por causa dos quadros de dor aguda. Para não evitar o sofrimento, como não se tem a causa estabelecida e o tratamento restaurador, a gente não consegue brecar a reabsorção, ele continua reabsorvendo o dente, então a mais eficiente ainda é a extração. Tá, e como que o pessoal aí de casa pode saber que o gato dele está sofrendo dessa síndrome, se eu posso chamar, dessa doença? Né? Exatamente. Aumento da salivação, o animal fica babando, tá? Diminuição da alimentação e essas alterações de comportamento. Às vezes ele fica mais irritado, às vezes tentar pegar a comida no potinho e sai correndo do potinho como se tivesse levado um susto e abre a boca, às vezes até como se estivesse levando um choque mesmo. Eu sei que os cachorros, eles ficam assim com dor e eles ficam agressivos. Pode ter essa agressividade com o dono? Pode sim, pode ter uma impaciência do gato. Ele fica irritado, ele morde, ele arranha, ele foge. E principalmente quando manipulado próximo da boca. Doutor, o que significa o complexo gengiva estomatite nos gatos? Então, o complexo gengiva estomatite é uma inflamação que começa na gengiva e avança para todos os tecidos bucais. Então, língua acometida, bochecha, toda a mucosa da boca. A causa dessa doença também não está estabelecida, assim como a lesão reabsortiva, mas acredita-se que o fator mais envolvido aí é a placa bacteriana. Então, para evitar essa doença, a gente precisa manter sem placa bacteriana. Limpos. Então, primeiro a escovação. Em alguns casos é recomendado a extração de alguns dentes porque é difícil manter totalmente sem placa bacteriana. Se não tem cura, é só uma coisa preventiva. Se ele sente muita dor, é necessário às vezes chegar ao ponto de ter que cometer a eutanásia no gato
para ele parar de sofrer ou não? Não, a doença, apesar de ela não ter a causa estabelecida para a gente ter a cura determinada, é uma doença que a gente consegue controlar bem. Doutor, então quais são as dicas para o nosso animalzinho, o gato, ter uma saúde bucal excelente? Então, para a gente prevenir as doenças dos gatinhos, até dos cães, a melhor prevenção, a melhor conduta a ser tomada é a escovação dental diária e aí visitar o veterinário regularmente, pelo menos uma vez a cada ano ou 6 meses, dependendo da predisposição de cada animalzinho. Doutor, muito obrigada, eu adorei. Se você tiver algum probleminha com o seu melhor amigo, é só trazer aqui na Provet. Nós estamos na Anália Franco, não é isso? Exatamente, aqui é uma unidade do Odontovet dentro do Provet da Anália Franco. Muito bem, muito obrigada e até a próxima. Obrigado, até. O programa chegou ao fim e hoje ficamos com a foto da Érica e seu mini poodle Johnny. O Natan também mandou a sua foto com a sua linda Isabela. Um grande beijo e até o próximo programa.